Olá, bom dia a todo mundo, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês, por estar aqui com a gente, né? Queria começar agradecendo o pessoal da Ampesc pela oportunidade, né, da gente estar realizando esse evento. Boa tarde a todos. É com satisfação que damos início à presente live, cujo tema é acessibilidade no novo processo de avaliação em loco do INEP. Este é um tema de extrema relevância e atualidade para as instituições, especialmente diante das atualizações e exigências estabelecidas pelo INEP, que reforçam a necessidade de práticas cada vez mais estruturadas e efetivas no âmbito da acessibilidade e da inclusão. Então, temos a honra hoje de contar nesse momento com a participação do nosso parceiro da Sinal Link, que é consultor sênior em acessibilidade e inclusão, profissional com ampla experiência e reconhecida atuação na área. Sua disponibilidade em compartilhar conhecimento e orientações práticas certamente contribuirão de forma significativa para o fortalecimento das ações institucionais das nossas IES associadas. Então, em nome do nosso presidente, professor César Lunk, sejam todos bem-vindos. O nosso agradecimento também ao Marcos Alencar, que se colocou à disposição pela oportunidade de trazer essa pauta tão relevante de responsabilidade social e compromisso com as IES. Desejamos a todos uma excelente tarde e uma excelente live. Então, para a gente poder dar sequência no nosso trabalho, eu vou já entrar direto aqui na apresentação e lembrando novamente de agradecer o pessoal da Ampesc, através do pessoal que dá todo o suporte para a gente, né, da Valquíria, de todo o pessoal que tem nos apoiado, e a gente pretende entregar para vocês hoje um conteúdo de bastante valor, que realmente vai ajudar vocês nesse processo aí, nesses novos processos de avaliação do INEP, ok? Então, sem muitas delongas, vamos entrar direto aí no conteúdo. Falar desse novo modelo de avaliação que o INEP vai aplicar a partir de agora, né, de 2026. Então, a gente conseguiu reunir aqui o material que vai ser usado como guia, e algumas coisas que são realmente bastante novas, mas a gente vai estar atualizando vocês no decorrer dos tempos aí. Então, só fazendo uma introdução bem rápida para quem não me conhece, eu sou Marcos Alencar, eu sou consultor em acessibilidade, sou professor do ENAP, né, sou facilitador do ENAP nos assuntos de inclusão e diversidade, né, que o ENAP é a Escola Nacional de Administração Pública, que faz a formação aí do pessoal, Ministério Público e outros órgãos federais, né. Sou especialista em acessibilidade digital, sou mestre em acessibilidade Smart City por uma universidade da Espanha, também sou membro da IAP, que é uma instituição internacional de acessibilidade, associada da BNT, e tenho bastante experiência, principalmente com instituições de ensino superior, né? Então, a gente consegue, durante todo esse tempo, trazer alguns conteúdos que são importantes, que nós já conhecíamos do passado, né? Como que os avaliadores faziam para atender qual era o procedimento que os avaliadores utilizavam para fazer as avaliações, tá, ok? Então, indo direto aqui para o nosso tema principal, o que a gente identificou? Para nós ficou muito, muito claro que houve uma mudança de 180 graus, assim. Então, a avaliação sobre demanda, que é o que a gente estava acostumado até agora, né, até 2025, ela mudou, pessoal. Então, a gente está falando de um outro tipo de avaliação totalmente diferente do que se fazia até hoje, né? Então, o que o INEP está pensando dessa maneira, né? A ideia dele é transicionar de um modelo que é muito focado em regulação, né, em punição, regulação, para uma lógica de avaliação contínua. Então, a ideia deles é focar em políticas e qualidade. Então, nós tínhamos um modelo atual, que estava muito ligado a essas questões regulatórias, os instrumentos eles eram genéricos, eles eram instrumentos muito iguais para todos os cursos, né? E o foco era no que se via, né? Então, o que eu estou vendo ali era a evidência que tinha e eles se concentravam muito nisso, né? E o que está acontecendo agora? Em 2025 foi feito alguns testes, calibração, que eles chamam,
Foram feitos alguns laboratórios, algumas universidades fizeram esse teste para esse novo processo de avaliação, e a partir de agora, de 2026, a gente vai, então, encontrar um processo de avaliação totalmente diferente do que a gente conhecia até hoje, né? Então, eu diria que virou de cabeça para baixo. Então, o que a gente conhecia no passado, até o momento, se nada mudar, realmente vai ser uma diferença bastante grande. Então, depois de 2026, então, a partir de agora, como que vai funcionar? Então, são ciclos trienais, né? São ciclos fixos. Os instrumentos continuam sendo específicos lá do Cine, né? Do Cine Brasil, que o INEP utiliza esse mesmo conceito internacional, né? De construção de cursos universitários, que é um instrumento internacional, que o INEP trouxe as referências, então criou-se o Cine. E o foco agora vai ser em evidências e políticas perenes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vocês vão entender como que ficou. Então, falando um pouquinho desse calendário, 2025, o INEP fez testes. Agora, exatamente nesse momento, os avaliadores estão em treinamento, né, para essa nova metodologia de avaliação. E agora, né, a partir dos próximos meses, já começamos a ter as novas avaliações, seguindo esse novo modelo. Eu queria só aproveitar e dar uma contextualizada aqui, que é muito importante, né? Vocês vão perceber que eu estou falando muito do processo de avaliação total. Na verdade, esse não é o nosso foco. Nosso foco vai ser falar da acessibilidade dentro desse processo, mas para a gente começar a falar de acessibilidade, eu preciso contextualizar. Então, para contextualizar, eu estou tendo que usar todo o instrumento, todo esse novo instrumento, né, para que a gente possa entender realmente como vai ficar essas questões. Está dando para ouvir, André? Acho que está ouvindo aí, está tranquilo, né? Bom, pessoal, tem o chat aí depois, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai se falando pelo chat também, tá ok? Então, como eu havia dito para vocês, né, a gente vai mudar de um modelo regulatório para um modelo de monitoramento contínuo. Então, vai focar, né, eles mudam o foco dessas visitas que se fazia com o checklist lá punitivo, regulatório, e começa a olhar um pouco mais para a questão de garantia de qualidade. Então, a avaliação deixa de ser aquela coisa episódica, né? Pô, agora vai ter uma visita do curso de psicologia, agora vai ter um de nutrição, agora vai ter um de físio. Então, assim, eram avaliações episódicas, né? E a gente agora percebe que vai ser um fluxo constante, vai juntar o grupo, né, de cursos e tudo mais, a gente vai estar falando sobre isso, e vai ficar mais claro para vocês entenderem também. Então, a abrangência, que antigamente as avaliações estavam muito focadas nas instituições que tinham baixo desempenho do ENAD, né? Mas agora a ideia é focar em todas as instituições ativas e regulares que tiver lá no portal, né, no portal do MEC, vão ser avaliadas de uma forma abrangente. O cronograma, como eu havia dito para vocês, né, os testes voluntários em 2025 e agora a implementação em 2026. E o objetivo, né, final de todo esse trabalho o MEC tem trabalhado é para justamente produzir uma documentação robusta de dados, né, para monitorar a qualidade dos cursos. Então, resumindo, seria isso, né? Então, isso foi a grande mudança que aconteceu. Fazendo um resumo de como, um resumão de como que é essa nova avaliação, a gente está falando, então, de um novo fluxo trienal, mas aqui a gente tem que tomar um cuidado, né? Quando a gente começa a falar de trienal, as pessoas tendem a ter uma visão de que as coisas podem demorar para acontecer, mas eu acho que aqui tem um risco muito grande. Então, a gente tem que pensar que ele é trienal, mas ele tem todo um fluxo, né, que se interliga. Então, quando a gente fala em trienal, essa avaliação ela vai ser contínua para todos os cursos. Então, para se ter uma foto de como vai funcionar, no primeiro ano, a partir dos exames do ENAD, né, que os alunos vão realizar, vai ser gerado vai ser coletado uma série de informações. Essas informações vão ser analisadas, e aí entra o pessoal da CPA, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, que vai ter um papel aí fundamental, que continua tendo um papel muito importante nos processos de avaliação. Então, o pessoal da CPA vai analisar esses dados, gerar um conteúdo com esses dados, e esses dados precisam ser trabalhados para que, quando a avaliação for acontecer, você consiga demonstrar para o avaliador do MEC como era, como está e como será. Então, acho que esse vai ser a grande questão aí do
do que vai acontecer nesse novo modelo, né, de avaliação do MEC. E aí a gente tem um insight daí, né, que com relação ao fluxo, todos os cursos são avaliados a cada 3 anos, independentemente de renovação, de reconhecimento, então isso é uma questão importante, que a gente precisa estar de olho. Atenção aí especial para os cursos de medicina e licenciatura, né, permanece com as suas avaliações da mesma maneira como estavam sendo feitos, ok? Eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, porque o conteúdo é um pouquinho denso, mas que em algum momento a gente começa a entender aonde a gente começa a entrar com acessibilidade, ok? Então, pessoal, a gente tem aqui as questões da avaliação por áreas de conhecimento, seguindo lá a grade, né, do Cine Brasil. Então, os cursos não são mais avaliados isoladamente, como eu falei, né? Então, não vai ser trabalhado, agora vai ser um curso, depois vai ser outro. Então, eles vão agrupar os cursos por área, né? E essas visitas devem acontecer dessa maneira. Então, já tem até uma agenda aí, uma sugestão de agenda, que 2026 vai ter uma concentração maior nos cursos de ciências naturais, matemática, computação, engenharia de produção, construção, áreas ligadas à questão de matemática, né? 2027, agricultura, veterinária, saúde, bem-estar e serviços. E 2028, na área de artes, humanidades, ciências sociais, jornalismo, negócios e administração e direito, né? Mais a área de humanas. Né? Então, qual que é a ideia, qual é o impacto? Né? Mobilização em escala. Então, o que vai acontecer com a instituição? A instituição vai ter que preparar evidências, não para um curso, mas para uma área. Isso muda tudo, né? Porque hoje, normalmente, você se prepara lá para receber o avaliador para avaliar um curso especificamente. Agora, não. Agora, a ideia é que você se prepare para receber a avaliação de uma temática inteira, né? De todo um grupo de cursos que estão relacionados. Então, isso também é uma mudança importante e que o gestor, né, o procurador institucional, o diretor, todo mundo que está envolvido nesse processo de avaliação do MEC, né, do credenciamento, do recredenciamento que seja, é importante então que você comece a perceber que realmente mudou bastante esse processo. Okay? Outra revolução muito, muito interessante, né, que a gente percebeu nesse novo modelo aí de avaliação é a questão do cluster, né? Então, o que eles fizeram? Eles vão criar comissões maiores de acordo com a quantidade de cursos, né? Então, se eu tenho 2 cursos, de 1 a 2 cursos, vão ser 2 avaliadores presenciais durante 3 dias. E assim vai sendo montados os times de acordo com a quantidade de cursos. Então, se eu tenho lá de 8 a 10 cursos para serem avaliados, então olha que interessante, pessoal. Então, você vai receber aí 3 avaliadores do INEP aí, presenciais e 3 vão dar suporte remoto para esses 3 presenciais. E também por 5 dias. Então, acho que só aqui você já começa a perceber que tem uma mudança muito grande, né? Muito radical. Isso também vai trazer um impacto, de novo, né, que a gente vai entrar com bastante detalhe nessa questão, na forma como a instituição de ensino superior precisa se organizar para receber, porque a questão agora não é mais como receber, é o que eu vou entregar para a comissão, né? A comissão do INEP, do MEC, quer ver de evidências ali nesse trabalho. Então, aí é que está a grande questão que a gente precisa pensar bastante, tá, ok? Estendendo um pouquinho ainda, falando sobre a questão dos polos, né, dos polos de ensino à distância. Como funcionava? Hoje, normalmente, até 2025, havia uma análise, né, você vai na sede e faz uma análise não muito profunda dos polos, porém, agora, esse ano, houve uma mudança bastante grande, né, que agora, hoje, me parece, são 52 mil polos ativos, né, de ensino à distância no Brasil, e a avaliação vai acontecer de uma outra maneira, né? Então, a avaliação, ela não vai ser mais apenas lá na sede, lá da instituição, né? Na matriz da instituição. O INEP vai fazer videoconferência, vai analisar documento, vai verificar a qualidade dos polos, e detalhe, vai selecionar esses polos aleatoriamente. Então, não adianta eu pegar o meu melhor polo lá, que está todo bonitão, e tentar apresentar, né? Então, a ideia, aqui também cabe uma dica aí para os gestores, né? Você precisa ter uma documentação muito robusta do seu polo, né? Documentação fotográfica, documentação de
todas as questões de acessibilidade, todas as questões que envolvem o polo, você precisa ter isso muito bem documentado. Porque imagina, o avaliador vai te pedir lá a informação do polo X, Y, Z, e você tem que ter essas informações. Então, a forma hoje como você faz a gestão da avaliação do polo, então, mudou também bastante, mudou completamente. Então, é mais um ponto de atenção que a gente recomenda. Então, só fazendo um reforço nessa questão, a ideia, né, que vai haver uma exigência de padronização. A instituição de ensino superior precisa garantir que a infraestrutura e o suporte sejam consistentes em toda a rede. Então, às vezes, eu tenho um polo mais distante e um polo mais num centro urbano, a gente percebe que tem diferenças. Porém, isso vai começar a ser questionado, né? Então, o pessoal vai precisar saber e vão querer ver padronização desses polos. Então, acho que isso também é uma questão que a gente precisa estar bastante de olho, bastante atento, porque isso também me parece uma grande mudança aí no processo, tá bom? Então, eu ainda continuo, pessoal, falando aqui do processo, né? A ideia não é falar de todo o processo, mas, como eu disse, que para nós podemos contextualizar a questão de acessibilidade, eu preciso contextualizar todo o processo de avaliação, para a gente poder destacar a acessibilidade de dentro de todo esse processo. Então, olha só que interessante, né? Mudou a arquitetura aí da avaliação, de 3 para 4 dimensões, né? Então, foi realmente uma evolução, né? Eles chamam de evolução nessa estrutura aí de avaliação. Então, no modelo antigo, até agora, 2025, acho que todo mundo sabe, eles se baseavam nesse tripé, né? Avaliação das questões pedagógicas, do corpo docente, de infraestrutura. E era uma coisa meio geral para todos os cursos, para todas as instituições, era muito parecida, né? Então, esse era o foco que o avaliador tinha, eram as diretrizes que o avaliador tinha para fazer a avaliação lá da IES, ok? Porém, agora, a gente tem um novo modelo, que mudou não só de 3 para 4, mas, se vocês perceberem, mudou também as questões dentro do própria avaliação. Então, por exemplo, hoje vai ter uma avaliação mais ligada às questões organizacionais, didático-pedagógica, não vou entrar nesse mérito. Vai ter avaliação no corpo docente e na tutorial, né, nas questões de tutoria. Isso é uma coisa que acredito eu avaliar com mais lupa. Infraestrutura e acessibilidade, eu vou falar mais sobre isso nos próximos slides, então, mas isso é importante também. E aqui entra no requisito 4, né, são aspectos muito mais específicos por curso. Lembra que eles separaram por grupo de cursos, né? Então, aqui também, nesse quarto requisito, que é muito específico, eles também vão fazer voltadas para os grupos de tipos de curso, né? Então, na nova hierarquia, a gente tem o objeto da avaliação, o que está sendo avaliado. Depois, qual que é o atributo, né? Qual que é o critério que eu uso para fazer essa avaliação? E, por último, o qualificador, né? Qual que é a nota que eu dou baseado em todo esse cenário que eu acabei de avaliar. Okay? Então, essas informações eu extraí também aí do banco de informações do próprio INEP. Okay? Então, basicamente, vai caminhar nessa direção. Então, ainda dentro de todo o processo, né, da questão da avaliação, vai haver uma modernização do core, né, do coração. A ideia deles é mudar realmente esse processo. Né? Então, na questão dessa modernização, um exemplo, né, na dimensão 1, que é a pedagógica, uma coisa que me chamou a atenção é a questão do uso supervisionado de inteligência artificial. Acho que isso é um assunto que está realmente bastante em alta, né? Acolhimento estudantil e gestão de aprendizagem, muito interessante também, uma coisa que surgiu nova, eu acho que isso vai impactar para muita gente. Falando ainda das questões pedagógicas, internacionalização curricular, né? Algumas instituições fazem isso muito bem, me parece que a USP tem isso como uma prática muito forte, né? Algumas instituições, e isso vai começar a ser cobrado das instituições, né? Essa internacionalização curricular, né? E também a questão do acompanhamento dos egressos, que muitas instituições não têm um programa, né, de acompanhar os egressos e tudo mais. Ainda falando da dimensão 2, corpo docente, eu também percebi algumas mudanças interessantes, né? Então, a ideia é que eles querem ver como que o docente, né, ele fomenta as questões de inovação e empreendedorismo. A questão do mediador pedagógico do EAD também vai ter uma lupa um pouco em cima, né, dessa questão, né? Então, como que ele atua, como que ele tem trabalhado, como que ele funciona nessa questão.
E aí depois a gente fala um pouquinho dessa capacitação continuada com evidências da aplicação. Então, só para ter assim, um cenário de como que vai caminhar essas questões da avaliação. Então, não sei, acho que todo mundo que está participando aqui provavelmente deve ser avaliador, deve ser procurador institucional, ou gestor que acompanhou as visitas do MEC, né? Que acompanha, então deve estar percebendo aí que tem bastante coisa diferente do que tinha, né? E aí, pessoal, eu entro um pouquinho mais agora num ponto que nos trouxe até essa reunião de hoje, tá ok? Nesse webinar, que é o nosso foco, né? Eu tive que contextualizar tudo para a gente chegar nessa questão aqui de acessibilidade. E por que eu quis falar sobre essa questão? Porque, baseado nos estudos que a gente fez, a gente percebeu que essa dimensão 3, né, que é onde a acessibilidade está incluída, ela começou a ter uma força muito, muito grande. A gente sabia que no passado a acessibilidade tinha uma responsabilidade muito grande nas notas, né, das avaliações, ela pesava muito, né? Porém, agora, a partir de 2026, eu diria que ela deixou de ser um item a ser pensado, mas deve ser uma estratégia da empresa, da instituição, né? Então, para a dimensão 3, a gente fala acessibilidade é estratégia, e não obra. Porque quando a gente fala de acessibilidade, né, isso aqui é muito interessante, as pessoas logo na hora já pensam em rampa, já pensam, no, sei lá, em coisas mais físicas, né, mais de infraestrutura. Então, a ideia é que hoje o avaliador também não vai mais avaliar a intenção. Isso eu acho que foi uma coisa muito interessante que eu observei, e eu acho que é um ponto que o avaliador, que o gestor tem que estar muito atento, né? Porque ele não vai mais avaliar a intenção, ele vai avaliar evidências, né? Então, quando a gente fala de infraestrutura física, né? Hoje, a gente já vai olhar nesse novo instrumento do MEC uma questão que eles abordam, que nunca eu tinha visto sendo abordado no passado, que é a questão do desenho universal. Então, que o desenho universal é que dá base, né, para todas as questões de acessibilidade. Então, apareceu lá o termo desenho universal nas avaliações a partir de 2026 do MEC, que isso vai trazer outras implicações. Outra coisa que eu sempre falo, né, quando a gente fala de acessibilidade, qualquer gestor, automaticamente, ele já vai rampa, elevador, banheiro, estacionamento, ele pensa basicamente nisso, né? E as pessoas esquecem que hoje a gente vive num mundo virtual, né? Falamos aí dos 50, 42 mil polos de ensino à distância, sem falar de atendimentos médicos à distância e tudo mais. Então, a gente está falando que hoje os ambientes virtuais, né, os portais de LMS, os portais os próprios sites da instituição. Então, assim, hoje, tudo esse legado, né, toda essa estrutura de digital que a instituição tem vai ser avaliada também. Então, não é só o site, é o LMS que a instituição usa, é o ambiente virtual de aprendizagem, né, o AVA lá que a instituição utiliza. Então, isso tudo, os portais, os acessos dos alunos, os acessos dos professores e assim por diante. Então, isso já está no novo instrumento, então a gente diz assim, olha, a acessibilidade não é somente arquitetônico, é ambiente construído. Vai passar por todos os outros cenários. E ainda entrou também aqui uma questão que eu achei bastante interessante, a questão do bem-estar e qualidade de vida do docente, né? Que eu também não vou aprofundar aqui nesse momento. Tá? Então, acessibilidade, pessoal, sem processo documentado, tende a não existir na avaliação. Então, essa é uma chamadinha lá do próprio MEC, né? Então, a partir de hoje, eu diria o seguinte, tudo tem que estar documentado, tudo tem que estar registrado, tudo tem que ter ata, porque sem documentação, sem um processo documentado, é como se não existisse, tá ok? Seguindo aqui, né, ainda falando um pouquinho do processo todo, não só como um processo de acessibilidade, acho que está ok, Elias, não só como um processo de acessibilidade, né, a gente percebeu que nessa dimensão 4, só para contextualizar para vocês também, o que o próprio avaliador pretende fazer, né? Então, eles estão separando os grupos de conhecimento, e quando eles começam a falar no grupo de saúde, o foco vai ser em laboratórios e práticas, óbvio, né? Então, a gente fala de, sei lá, fisioterapia, eles vão querer saber como estão sendo as questões práticas, como as questões de laboratório, etc. Quando a gente começa a falar do grupo de negócios, a parceria com o mercado, né? Lembra que eu falei, casos em que você precisa ter parcerias mais conectadas com a realidade do mundo do mercado.
quando a gente fala do grupo de cursos ligados à engenharia, o MEC vai olhar ali para os ambientes de prototipagem, né? O que a instituição tem que permite que o aluno consiga criar, desenvolver e se desenvolver, né, dentro dessa área. E na parte de artes, né, todas as questões ligadas a estúdios e produção, né? Então, é uma dimensão que vai fazer sentido muito para cada área específica. Então, aqui a gente percebeu uma personalização, né? Então, a gente parou de falar de uma avaliação de uma única coisa, né, uma coisa muito simples, e começamos a falar de grupos de cursos, grupos de tipos de cursos que a instituição tem, ok? E aí, a gente vai lá, volta um pouquinho para a questão da acessibilidade, né? Então, o que eu, como especialista, como já tendo participado de, sei lá, não saberia dizer agora quantas instituições a gente já ajudou a se preparar para receber avaliações do MEC, né? Então, eu sempre dizia isso, mas hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, baseado em todo esse material que a gente está trabalhando, né, que a acessibilidade hoje é o calcanhar de Aquiles da nota, né? Uma nota boa hoje vai passar para as questões de acessibilidade. E quando eu falo isso, pessoal, eu estou falando de 4 pilares de conformidade, né? Então, lembra, a gente falou lá do arquitetônico, que eu gosto de chamar de ambiente construído, né, que é o que você tem de infraestrutura física da instituição. E aí a gente tem que lembrar rotas acessíveis, que inclui piso tátil, inclui rampa, você tem plataformas, tem elevador, corrimão dentro da norma, quer dizer, tem muita coisa aqui, né? Então aqui a gente tem bastante coisa importante dentro dessa questão do arquitetônico, a sinalização acessível, se tem mapa tátil, placa de braille, quer dizer, o que nós já sabemos, né? Porque isso já está numa norma e a norma já tem sido cobrada há muito tempo. Se o banheiro está acessível, então a gente percebe que muitos banheiros ainda tem uma série de problemas de acessibilidade já nesse momento que vivemos, né, tantos anos depois das normas já estarem estabelecidas, né? Então hoje você não precisa nem de um projeto para ter um banheiro acessível, porque as informações do banheiro já está toda disponível no mercado, é fácil de a gente descobrir se o banheiro está acessível ou não, né? Porém, a gente começa a entrar em outras questões aí de acessibilidade que são realmente importantes e que não eram olhadas pelos gestores até agora, né? Pelo menos é a minha percepção. Que a gente está falando, então, das questões do digital, né? Então, muito pouca importância, eu confesso que até hoje pouquíssimas instituições dedicaram tempo e investimento e atenção para as questões digitais, né? Os portais, inclusive pelo site, né? O próprio site da instituição muitas vezes não é acessível, a gente consegue hoje, facilmente, em menos de 5 minutos, a gente consegue saber se o site está acessível usando ferramentas, escaneando o site, né? Então não é uma coisa que é difícil de descobrir se está ou não está, né? Inclusive nós temos um trabalho aqui, que nós temos uma parte de tecnologia muito forte, onde a gente tem todas essas ferramentas para ajudar as instituições, as empresas, né, que precisam ter esses portais, esses ambientes já acessíveis. Mas eu percebi que até agora isso era um item que não se discutia, né, não se preocupava com essa questão. Então, pessoal, portais, ambientes virtuais de aprendizagem, sites, e ainda a gente entra lá para dentro do laboratório, leitores de tela, janelas de Libra, vídeos nos cursos de ensino à distância, como estão esses vídeos estão acessíveis, então isso tudo vai começar a entrar nesse checklist aí dos avaliadores, né? Então, a gente começa a entrar no mundo da acessibilidade de verdade, do meu ponto de vista, nesse novo processo de avaliação. Caminhando ainda dentro da acessibilidade, mas falando um pouquinho da questão pedagógica, né? Então, eu tenho material adaptado, né? As avaliações, eu vou ter um processo seletivo lá. Aí eu identifiquei que tem um candidato que é cego. Poxa, eu tenho essas provas em libras para que ele possa fazer a prova. Eu tenho ferramentas, né, que permitem que uma pessoa com uma determinada deficiência consiga fazer a prova no tempo que ela precisa, né? Então, tudo isso começa a entrar nas questões pedagógicas. E, por último, mas não menos importante, né, quando a gente fala das questões de acessibilidade, a gente fala da questão atitudinal. É um item que nós já estamos trabalhando há bastante tempo, já existe uma conscientização muito grande das instituições, né,
que é a questão de políticas de treinamento e de conscientização. Então, tem coisas que são fáceis de serem feitas, né? Eu costumo dizer que é treinar. Treinar é um ato contínuo. Então, você treinou um time hoje, tem que treinar o time daqui a 6 meses, daqui a um ano, porque tem rotatividade. Então, e precisa treinar para reforçar, né, com os alunos, com os colaboradores, como atender de forma correta, de forma digna, sem preconceito, né, evitando, inclusive, problemas processuais e tudo mais, né? Então, são coisas que são praticáveis, são fáceis de entender, mas que a gente precisa ter isso como uma ferramenta, né, de ato contínuo, e, de novo, tem que estar documentado. Inclusive, nós, quando fazemos algum treinamento de como atender alunos com deficiência, ou atender clientes com deficiência, nós sempre fizemos questão de tirar foto do evento, do treinamento, fornecer certificado para todos os alunos. Esses certificados, nós sempre recomendamos que fossem feitas cópias e colocados numa pasta, junto com a foto do treinamento. Por quê? Porque isso para o MEC é evidência. Lembra que a gente está falando que agora, mais do que nunca, evidência passa a ser uma questão fundamental. Tá, ok? Então, de novo, o avaliador não avalia a intenção, ele avalia evidências. Então, você vai dizer, olha, eu vou treinar, meu time sabe treinar, ou meu time sabe atender. Isso para o avaliador não é, isso é intenção, né? Ele precisa de evidência, tá, ok? Então, seguindo aqui. Ainda voltando para a questão do mais amplo, né, da questão do geral, o papel da CPA, né, acho que a gente percebeu aqui que a CPA vai ter um papel mais importante do que já tinha, né, nessas questões, né, relacionadas às avaliações, porque aí a gente está falando, né, do papel da comissão própria de avaliação na gestão desses dados para chegar nessa questão da qualidade. Então, a gente tem o input dos dados do ENAD, que vai sair agora. A CPA vai diagnosticar, vai criar um plano de melhoria, registrar a evolução. Porque lá no fundo, o que o MEC vai querer saber é o relatório final, né? O que aconteceu? O que eu tinha, o que eu tenho, o que eu vou ter. Então, o relatório da CPA, ele vai ter que demonstrar com dados, né, do ENAD, com os dados que o ENAD forneceu, que geraram melhorias institucionais. Então acho que, assim, pessoal, ficou claro para a gente que hoje dados, comprovação do que você está fazendo, porque a gente precisa demonstrar qualidade. O que o MEC quer, ele quer ver qualidade. E a qualidade a gente só vai conseguir comprovando com dados e com evidências. Então, em todo o material que eu li, todo o material que eu estudei, eu percebi muito claramente isso, né? Quer dizer, a ideia é robustez, né? Eu preciso ter uma robustez de documentação, de evidência, e principalmente provando a evolução e a qualidade. Então, é aí que está as mensagens que eu consegui extrair de todo esse conteúdo aí do INEP, né? E aí, olha só que interessante, de novo, né? Aqui a gente eu acho que esse slide é muito importante. Quais são os erros que vão derrubar o seu conceito, suas notas? Primeiro, improvisação. Então, acho que é comum, pode estar acontecendo com várias instituições, né? Tentar organizar evidências na véspera da visita. Isso é muito claro, né? Que o avaliador percebe que aquela evidência foi criada ali de uma forma meio rápida, porque ela foi feita de uma forma muito inesperada ali e tal. Então, acho que improvisação, isso vai ser um ponto em que o avaliador vai estar orientado, né, de tentar perceber a improvisação. Uma outra coisa, pessoal, que derruba essa nota aí, tá? É achar que obra é acessibilidade. Focar apenas em rampa, né, e esquecer do digital que eu acabei de falar para vocês, aí da importância de hoje, talvez, uma das questões que todo mundo deveria olhar com bastante cuidado, né, com bastante atenção. Vazio documental, de novo, né? Acho que de toda a apresentação a gente falou muito de documento, evidência, né? Robustez, né? Então, a falta de atas, de portarias, né? De tudo que você tiver ali de documentação que comprove a existência de uma política, isso para eles é um vazio documental. Então, eu costumo falar assim, poxa, você tem um núcleo de acessibilidade, você tem um núcleo. Esse núcleo tem uma ata? Ela foi constituída quando? Qual que é o nome desse núcleo? Quem que participa desse núcleo? Você atendeu um aluno com deficiência? Está registrado que esse aluno foi atendido? O que foi feito? O que foi melhorado? Então, assim,
faltou documento, né? Então, e às vezes a gente não registra naquele momento e fica jogado. Um dia, às vezes a instituição, eu vejo instituições que fazem coisas muito legais, só que não documentam, né? E aí, então, você às vezes construiu alguma coisa muito importante que poderia te ajudar, mas não está documentado, não está registrado, né? E também uma outra questão importante é essa desconexão, né, desse relatório da CPA, que não conversa com a realidade que eles estão encontrando, porque às vezes a CPA vem com aquele relatório lindo e maravilhoso, mas não bate com o que eu estou vendo ali, né? Então, acho que isso é uma coisa que precisa estar muito, muito alinhado. Eu costumo até acompanhar e ver isso muito. As instituições, elas precisam, quando eu falo se preparar para as visitas, preparar geral, né? Porque muitas vezes o gestor se prepara, o procurador institucional, uma outra pessoa que acompanha o MEC, mas o funcionário ali que está na biblioteca, ou alguém de um outro setor, não faz a menor ideia do que está acontecendo, né? Então, é aí que eu acho que a gente começa a importância da gente estar preparando todo mundo, envolvendo todo mundo nesse processo, né? Para que seja uma verdade o que está sendo apresentado ali pelo CPA. Então, pessoal, de novo, né, acho que eu falei 1 milhão de vezes isso, mas a avaliação agora, a partir de agora, ela vai penalizar o improviso, né, e não a evolução planejada. Então, acho que isso é uma mensagem aí bastante importante, né. Então, mentalidade de evidência, né, a gente tem que ter essa mentalidade hoje para trabalhar com essas visitas novas do MEC que estão vindo aí agora. Então, narrativa para eles e intenção não pesa nada. O que pesa é evidência, é documento, é todas essas questões que realmente comprovam que houve uma evolução. E junto com tudo isso, né, pessoal, tem que estar comprovado mesmo essa evolução da qualidade, de tudo isso que a gente está falando até aqui agora. E aí, quando eu falo de evidências, então eu estou falando lá de portarias de nomeação, né? Eu estou falando de atas de reunião, análise de dados, logs de acesso, pô, até o log de acesso eu tenho que registrar. Eu tenho uma ferramenta digital que registra, né? Nós estamos desenvolvendo uma plataforma que, inclusive, depois, se alguém tiver interesse, a gente pode estar conversando, já está praticamente pronta, e que vai ajudar os gestores nesse processo, e fazer a gestão de todas as questões, né, para poder facilitar a gestão de todo esse legado aí que você precisa ter em mãos para não ser surpreendido nas visitas, né. Relatórios de egresso, então, muitas vezes você não tem nada disso. Então, às vezes, você está muito focado lá na quantidade de mestres, de doutores, quantidade de laboratórios, de computadores, e você esquece de algumas coisas que hoje são bastante importantes mesmo, né? E aí, caminhando, pessoal, um pouco quase lá para o fim, a gente pensou aqui, poxa, como que eu posso, baseado nesse material, orientar, né, ou dar recomendações para os gestores do que ele deveria fazer, do que ele deveria pensar aí para começar a agir, né, já nos próximos 90 dias, né, e não achar que o trienal são daqui a 3 anos, porque não é, né, todo esse processo vai sendo processado durante esse tempo para chegar num resultado positivo. Então, eu preparei aqui para vocês uma sugestão, né, de preparação, né, de um plano de ação, que ela deve estar aí muito focada na questão da auditoria digital, né? Então, poxa, vamos começar a entender, vamos fazer um inventário, eu costumo chamar, né? Um inventário do meu portfólio digital, como que ele está, né? Eu estou falando do meu site, eu estou falando dos meus portais AVA, eu preciso colocar isso tudo numa auditoria. E essa auditoria, eu preciso documentar. Então, nós fazemos auditoria de acessibilidade, então é um documento, né? Um documento lá dizendo, olha, seu site está com tais e tais problemas. Isso precisa ser corrigido, ou com uma edição lá no código, ou alteração, ou com uma ferramenta. Alguma coisa precisa ser feita. Então, a gente precisa mostrar que tinha um problema, e esse problema foi corrigido, né? Aí, outra sugestão que a gente tem para os próximos 90 dias, como um plano de ação, né? A questão da revisão da CPA. Analisar muito essa questão dos documentos, né, esse resultado do ENAD, que eu acho que é daí que vai sair todas as ações que você vai precisar executar para essas ações que a gente está comentando aqui agora, né? Mapear essas questões do agrupamento de cursos, né? Então, lembrando
que as visitas vão ser por grupos, né? Grupos de tipos de cursos, né? Então, acho que isso é uma coisa também que você já tem que começar a mudar o seu, fazer um setup aí na sua mente, né? De como você vai se organizar para isso. E aqui, pessoal, entra uma coisa interessante, né? Que é a questão do bem-estar, né? Eu preciso formalizar um programa para docentes, né, a política de bem-estar. Isso, até hoje, eu não me lembro de ter visto isso muito claramente, né, em nenhum momento aí do passado. Então, acho que a questão da preocupação, né, com o bem-estar, né, do colaborador, aí, especificamente no caso do docente, acho que era importante começar a pensar nisso também, né. Eu reforço aqui o checklist, né? Então, falamos ali do diagnóstico técnico. Então, quando eu falo do diagnóstico técnico, né, é pegar esse novo processo de avaliação que está sendo proposto aí, né, que está sendo já colocado em marcha, né, pelo MEC, né, pelo INEP, e começar a fazer uma simulação mesmo, né? Começar a fazer umas análises, umas avaliações simuladas, né, com base nesses instrumentos. Então, acho que isso é uma sugestão. Aí a gente entra numa questão que nós aqui temos um domínio muito, muito grande, que é a questão do plano de garantia de acessibilidade, né? Então, a gente percebe que, no passado, o plano de garantia de acessibilidade, ele era um documento solicitado, mas, assim, era importante, tinha um decreto, né, como é que usava, exigindo, né? Era um documento forte já no passado. Nós já sabíamos disso. Tanto que nós aqui temos o nosso próprio framework, né? Nós temos um plano que nós fazemos, muitos clientes que trabalham conosco, que já nos contrataram para fazer esse plano, já perceberam que é um documento bem robusto, é um documento que dá para auditar, que a gente faz uma auditoria muito completa, né? A gente audita sempre, desde o princípio, auditamos todas essas conversas que nós estamos falando aqui. Tudo que o MEC está exigindo agora, a gente já fazia. Então, para os nossos clientes, a gente já meio que já caminhava nessa direção. Só que agora, a gente percebeu que o plano, ele deixou de ser mais um item e passou a ser o item, né? Então, a gente percebeu que isso agora realmente tem uma implicação muito forte. Então, tudo aquilo que a gente falou, né, de avaliação, de analisar, está dentro de um plano de garantia de acessibilidade. Aí, pessoal, organização das evidências. Então, de novo, coletar registro, vida acadêmica, projeto, reunião, melhoria. Quer dizer, eu teria que ter alguém ali o tempo inteiro para poder juntar isso aí e transformar isso em dados, e esses dados demonstrar a evolução da qualidade da instituição. E a preparação do CPA, que é alinhar, né, o cronograma da CPA com a divulgação dos resultados do ENAD. Então, aí já é uma outra questão mais organizacional da instituição. Okay? Pois é, pessoal. Então, fazendo um resumo executivo aí das mudanças que nós vamos ter aí a partir desse ano, né, com relação às visitas do MEC para as instituições de ensino superior. A gente está falando, então, de um ciclo trienal, né, ENAD, autoavaliação e visita. As visitas serão híbridas e simultâneas por área, comissões maiores, né, lembra? Então, a gente vai ter que estar muito bem organizado agora, né, porque antigamente a gente se preparava para um curso ou para dois, às vezes eram cursos de áreas diferentes, um era de psicologia, outro, sei lá, de engenharia, né? Hoje não, hoje as visitas vão acontecer para o mesmo grupo de cursos e para todos os cursos daquele grupo, né? Então, as comissões vão ser maiores, eles vão estar lá mais tempo, então, eu acho que isso é uma coisa que, se você tiver bem documentado, bem estruturado, eu acho que aí você vai passar tranquilo por essas questões, né? Aí, falando do instrumento, ele deixou de ser 3 dimensões, passou para ser 4 dimensões, né? Continua na escala de 1 até 5, foco na inovação e inteligência artificial. Também foi uma observação que nós percebemos aí, acho que é bastante importante, né? E o EAD agora vai ter que começar a ter avaliação de polos por amostragem estatística, então eu preciso ter também tudo documentado, né? Porque o avaliador vai falar, ó, eu quero a documentação do polo lá de, sei lá, de uma cidade muito distante. Tá aqui, ó, tá toda a informação, todas as informações parametrizadas, né? Tudo bonitinho, tudo igual. Eu puxo uma pasta de um polo, lá dentro tem toda a informação daquele polo, eu puxo de outro, vem as informações parametrizadas, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, fazendo um resumão aí, a gente está falando no foco principal evidência de evolução contínua, né?
e não só a foto ali de como está. Porque eles querem saber como estava, como está e como estará. Acho que aí é que a gente tem que atentar. Então, você vê que toda essa informação, pessoal, que eu estou trazendo aqui, é tudo as minhas fontes são o INEP ali, né? Tudo que eu estou extraindo do próprio Ministério da Educação. Então, acho que eu acredito muito seriamente que vai caminhar realmente nessa direção. Eu tenho bastante certeza de que é assim que vai ser, né? Basicamente, nessas questões todas que a gente está colocando, o que a gente percebeu de importante, né? Que as instituições que dominarem o processo de evidência, né, contínua, elas vão se destacar. A ideia da transparência, né, que eu estava falando. Então, quanto mais informação, quanto mais evidência, né, quanto mais processos documentados você tiver comprovando que você tem essa evolução, é isso que realmente vai servir ali para o avaliador, né? Então, a gente tem essa convicção, e a nossa frase é sempre essa, né? Pode voltar aqui, André? Aqui. A ideia que nós temos, deixa eu ver como que está aqui, está aparecendo normal ali. Né? A nossa ideia hoje é que, se você se preparar para o processo, né, o conceito vai ser consequência. Então, se você organizou o processo, se tem o processo todo em mãos, você vai estar com a sua nota, que é o objetivo maior, né, das instituições, de alcançar. Então, pessoal, vocês perceberam aí que a gente tem realmente uma mudança gigante, né, uma mudança muito, muito grande no processo. Eu não sei até onde vocês tinham essas informações, mas é realmente um giro aí de 180 graus, né, do que era e do que é. E eu acho que não está difícil, mas mudou muito, né, mudou todo o processo. E aí a gente vai abrir depois para vocês, no chat, se tiver alguém querendo fazer uma pergunta, né, a gente está, não sei se está aberto aqui, você consegue abrir o chat aqui para a gente? Está aberto aqui, né? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser aproveitar e fazer alguma pergunta no chat, a gente ainda tem aí alguns minutinhos, a gente tem uns 10 minutinhos ainda aqui no final, né? Aproveitando para agradecer o pessoal da Ampesc, né, pela... Ah, legal. Foi? Não, legal, pessoal. Então, a gente está aqui agora verificando se tem alguma questão, né, André? Se aparecer alguma pergunta, acho que tem alguma pergunta aí, acho que não. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou pedir para o André colocar a página onde tem uma pergunta aqui. Ah, sim, o pessoal está perguntando, o Evaristo perguntou se vai ter acesso aos slides. Então, Evaristo, a gente não vai ter acesso aos slides, tá? Mas a gente está gravando esse evento depois na internet. Aí eu vou mandar os e-mails, tudo certinho, que a gente vai disponibilizar, eu vou mandar para o pessoal da Ampesc, para a Valquíria, e ela vai encaminhar para vocês o link para poder assistir o vídeo, né? Tem mais alguma questão, André? Alguém perguntou. Na verdade, está com outro problema nessa plataforma, que eu compartilhei alguns links e as pessoas entraram com o meu nome várias vezes, né? Então, é outro aprendizado que nós tivemos com essa plataforma. Mas aqui, acessibilidade digital, quais são os principais itens... Deixa eu ver aqui para mim, André. Isso. Acessibilidade digital, quais são os principais itens que estão sendo vistos como evidências de inovação? Basicamente, pelo que a gente percebeu, a preocupação é acessibilidade. Se o site é acessível, né? Se ele é acessível para vários tipos de deficiência. Então, vamos supor o site, né? O website da instituição, ele é acessível por quê? Porque o website da instituição é o cartão de visita, é o primeiro contato que o aluno tem com a instituição. Então, se o próprio site já não é acessível, a gente já começa a ver uma janela de oportunidade, né, para melhoria. Depois, a gente fala do site, né, que o aluno chegou, teve contato, viu, poxa, legal, tem aqui uma ferramenta que eu consigo pesquisar o curso que eu quero ver e tudo mais. Só que eu também, depois, preciso pensar no meu ambiente virtual, né, de aprendizagem, lá no meu LMS, ele tem recursos de acessibilidade, tem a janelinha de Libra, eu sei que isso é complexo, isso não é simples, isso também não as questões da janela de Libra não é uma questão muito barata, né, mas é uma realidade que precisa ser incorporada hoje nas instituições, né? Então, eu preciso ter Libras, eu preciso ter ferramentas que possibilitem o aluno
de fazer ajustes, né, de parar imagens que estão piscando para aquele aluno que tem epilepsia. Eu preciso ter ferramentas que o aluno possa ajustar, caso ele tenha, por exemplo, daltonismo, né? Porque às vezes eu coloco um texto em vermelho para chamar a atenção do aluno, só que se o aluno tem o daltonismo, que ele não enxerga o vermelho, ele não vai ver. Aí você fala, então vamos colocar verde. Pode ser que tenha um daltonismo que não enxerga o verde. Então, assim, é muito difícil a gente preparar o site para todas as deficiências. Então, eu tenho que ter uma análise bem detalhada do meu site, seguir todos os padrões do WCAG, né, que é do Consórcio Internacional de Acessibilidade, que é o W3C. Então, eu tenho que ter o site bem estruturado dentro dos padrões e, se possível, usar ferramentas que também complementem o que o seu site já tem de tecnologia, né? Então, às vezes, uma ferramenta que pode ser disponibilizada, nós temos ferramentas que podem ser instaladas rapidamente no site e transforma o site, dá mais possibilidades para pessoas com deficiência estarem navegando com autonomia e segurança no seu site. Então, basicamente é isso. O Oscar está perguntando, alguma informação acerca da publicação do novo instrumento de avaliação? Não tem, Oscar, tudo que a gente tem preparado, é tudo baseado em informações que eu tenho lá do INEP, do Ministério da Educação, né? As informações que eu tenho é que os avaliadores já estão, esse mês de fevereiro, em treinamento, né? Então, agora os instrumentos efetivamente publicados e tal, eu não tenho acesso a eles, mas me parece que já estão disponíveis, tá? Mas eu não tenho. Instrumento e recursos? Sim. Instrumentos e recursos de acessibilidade em sala de aula para o aluno presencial teriam ideias a esse respeito? Olha, acessibilidade em sala de aula, né? Vamos lá. O que pode acontecer aqui? Aí, de novo, Evaristo, o que acontece? A gente precisa voltar 2 passos para trás. Lembra que a gente falou do plano de garantia de acessibilidade? Do plano, a gente precisa ter um núcleo de acessibilidade, que faz parte de todo esse complexo que a gente está falando. Então, o que vai acontecer? O núcleo de acessibilidade, ou o núcleo de inclusão, né, cada instituição dá um nome diferente, então o que ele tem que fazer? Entrou um aluno que tem uma determinada deficiência, ele é surdo. Então, o que vai acontecer? O núcleo de acessibilidade, ele é informado, olha, tem um aluno que ele é surdo, ele vai ter aula e ele precisa de um tradutor de Libras. Então, a instituição tem que propiciar esse tradutor de Libras para ele. Um outro exemplo, eu preciso de um aluno que precisa de um leitor, então vou ter que proporcionar um leitor. Continua do mesmo jeito, né? O que eu acho que a gente pode começar a usar agora com mais frequência é a tecnologia, né? Então, por exemplo, ensinar os professores por exemplo, ele está fazendo uma apresentação no PowerPoint, ou mesmo numa aula virtual, ele pode estar usando recursos de legenda automática, né? O que ele está falando está sendo escrito. Então, o aluno surdo que sabe, que tem condições de ler, ele consegue ler o conteúdo. Então, assim, são recursos que eu vou dando. Um outro exemplo, você vai fazer um evento um pouco maior. Você sabe que vão ter pessoas que têm alguma deficiência, por exemplo, o surdo. Você coloca lá uma janela de Libras no evento. Então, a instituição precisa começar a se organizar para ter esse profissional, né? De repente, ela não precisa ter lá um tradutor de Libras full-time lá na instituição, mas ela tem que ter uma empresa que possa proporcionar para ela, olha, eu vou ter um evento, eu preciso gravar esse conteúdo aqui em Libras para pôr no meu vídeo institucional. Então, são coisas que são possíveis de serem feitas, né? Não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos por aí. Existe no chat, não sei se todo mundo está conseguindo ter acesso, um link, tá? Que nesse link tem toda a legislação aí ligada à acessibilidade, a Lei Brasileira da Inclusão, tem normas, muita documentação que você pode baixar só em procurar lá o documento que você precisa. Então, já começa a servir para vocês como uma base de dados, né? Essa questão de documentação que a gente falou que o MEC começa a exigir, né? O Evaristo deu um ok. Consultas da norma, acho que teve mais uma perguntinha aqui, deixa eu ver aqui, não, né, André, deixa eu ver, alguma... Olha, pessoal, a gente acho que respondeu bastante pergunta aqui, então a gente está chegando dentro do cronograma que nós havíamos proposto, né, que era de 1 hora, para fazer essa conversa com vocês, esse conteúdo vai ser gravado, depois a gente vai disponibilizar, mas a mensagem final que eu gostaria de dar para vocês é justamente essa, né, preparação, evidência
organização, porque o que o MEC vai querer ver é justamente toda essa questão. Se, eventualmente, vocês precisarem de um suporte, a gente recomenda fortemente que tenha uma consultoria apoiando vocês nesse processo. Nós somos uma consultoria que ajudamos as instituições a desenvolver esse tipo de solução, né? Então, nós ajudamos as instituições em todas essas dimensões, né? Tanto na ambiente construído, digital, comunicacional, atitudinal. Então, a gente, inclusive, está abrindo agora um plano de consultoria específica em que a instituição pode nos contratar com um pacote de questões que a gente pode apoiar. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente também. Mas no mercado hoje está bem maduro, tem muita informação que vocês também vão conseguir, mas eu sempre recomendo que vocês estejam apoiados por alguma consultoria, por algum especialista, por algum consultor. Por quê? Porque quando você contrata um consultor externo para te ajudar, isso, para o MEC, isso entra como compliance, né? Então, por exemplo, eu não vou citar o nome de algum cliente meu, mas eu tenho um cliente que tem um curso de arquitetura, talvez um dos mais renomados do Brasil. Eles nos contrataram para fazer o plano de garantia de acessibilidade deles, com foco muito grande na parte de ambiente construído. Então, eles poderiam ter pego lá o exército de arquitetos que eles têm para fazer, mas eles preferiram contratar uma consultoria. Por quê? Porque a consultoria vem de fora, vem com outro olhar, a consultoria tem a responsabilidade de entregar um documento da forma como tem que ser. E o que acontece? Para o avaliador, ele vê isso como compliance. Então, está lá na compliance, dizer, poxa, foi feita uma consultoria externa. Isso também, pessoal, ajuda vocês a dar mais força. Então, um exemplo, piso tátil, que é uma dúvida que todo mundo tem. Nós aqui somos especialistas, a gente sabe, né? Eu, por exemplo, eu sou professor de pessoas cegas, então eu sei quanto piso tátil tem que pôr, e às vezes um arquiteto talvez não saiba. E aí você, com receio de ser mal avaliado, enche a faculdade de piso tátil. Só que, na realidade, você não deve ter tanto piso tátil. A própria ABNT recomenda que não se coloque tanto piso. Então, quando você contrata uma consultoria, a consultoria vai colocar o que precisa ser colocado da forma correta e vai te dar uma justificativa do que você fez. Então, você vai usar essa justificativa como documentação. Lembra que eu falei que eles querem documento? Poxa, imagina você juntar lá, junto com toda a sua documentação, um documento de uma consultoria especializada, né? Então, isso também te dá força. Então, basicamente é isso. André, você consegue colocar na primeira tela onde está o meu e-mail também, só para o pessoal poder pegar aqui, né? Lá na primeira tela, acho que eu vou voltar lá, eu volto por aqui mesmo, aqui. Deixa eu só colocar aqui para vocês, pessoal, o meu e-mail, vou botar aqui lá, aqui. Ó, aqui embaixo está o meu e-mail, marcos@sinallink.com.br. Aqui a gente tem, se vocês precisarem, podem me mandar informação por ali, pode entrar em contato com a gente também por nossos outros canais, pelo WhatsApp, pelo telefone, mas o e-mail é um caminho interessante. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de alguma ajuda, é só fazer um contato com a gente também. E então, para encerrar, pessoal, a mensagem final aí para encerramento, né, é justamente dizer isso, né, que a gente... só um minuto, vou voltar aqui. Só para a gente estar encerrando, então, a ideia era dar essa visão para vocês, né, de como vai ser essa nova avaliação, que realmente é bem diferente do que era. Atenção muito importante aí para a questão de acessibilidade e dizer que estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida e não, antes disso, deixar de agradecer a Ampesc, que é o nosso parceiro, né, aí na região do estado de Santa Catarina, que a gente sempre trabalhou junto, sempre tivemos uma parceria muito forte, né? E qualquer dúvida que vocês tenham também, se tiver dúvida, pode entrar em contato com o pessoal da Ampesc, que eles entram em contato com a gente, né? Mas acho que alguém fez alguma pergunta aqui, mas acho que não. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. E a gente vai se falando, e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigado, viu?